para um texto da palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9. É o texto que Deus tem colocado em meu coração para que possamos meditar nesta manhã. Esse texto que está escrito também é no Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo 14. Lucas também, ele registra esse fato, do capítulo 9, o versículo 37 ao 43. Mas esse texto, escrito por Marcos, ele detalha algo muito interessante, que nós queremos meditar com você nessa manhã. Que diz assim, acompanhem comigo. Marcos capítulo 9, versículos do 17 ao 23. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que a poça dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso estará acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Eis aí a resposta de Jesus diante da incredulidade de um pai. A história nos diz, igreja, que neste momento, o contexto dessa história nos leva ao momento quando Jesus ele desce do Monte da Transfiguração. E quando Jesus chega perto da multidão e dos seus discípulos, porque pelo relato nós entendemos que Jesus subiu ao monte onde foi transfigurado com Pedro, Tiago e João. E ao retornar do monte, a história diz que Jesus ele se depara com essa situação. A situação era que havia uma grande multidão. Ali haviam escribas e fariseus discutindo com os discípulos. E ao se aproximar, o versículo 7 diz que no meio daquela multidão, chega diante de Jesus. E ele chega dizendo: Mestre, observe a fala do pai. Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho. Aquele pai tinha um problema. E qual era o problema? Ele relata: o meu filho está possuído de um espírito mudo. O pai tinha plena convicção e conhecimento do problema que ele tinha em casa.
o seu filho estava possuído de um espírito mudo. Ou seja, aquele filho, ele havia sido acometido e possuído pelo demônio. E aquele espírito havia o deixado mudo. Agora, observe comigo que o pai começa a relatar a situação daquele filho. E ele começa a dizer: Senhor, esse menino, ele sempre, quando o espírito se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai defiando. Ou seja, aquele menino, acredito eu, que vivia numa situação deplorável. Mas aquele pai, ele chega dizendo: Jesus, eu pedi ajuda aos seus discípulos para que o expulsassem, mas eles não puderam. Glória a Deus. Então Jesus começa a responder: ó geração incrédula. Jesus estava abordando acerca da fé, acerca de crermos na sua palavra. E Jesus responde: até quando estarei com vocês? Mas Jesus, ele diz: tragam o menino. Glória a Deus. Jesus estava dizendo para aquele pai: tragam o problema para mim. Tragam esse problema até mim. E eles o trouxeram. Alguém foi buscar aquele menino. Mas quando Jesus viu, olhou para aquele menino, o espírito imediatamente agitou mais uma vez aquele menino. Agora observe a cena de Jesus vendo toda aquela situação, do mesmo jeito que o pai, ele relata. Não era apenas um relato. Jesus estava presenciando o problema. Porque no mesmo instante, o espírito se apossou daquele menino, agitando com violência. Aquele menino caiu por terra, revolvia-se e espumava. Ou seja, Jesus observava que o problema realmente era sério. Glória a Deus. Mas o interessante, igreja do Senhor, é que Jesus agora vai iniciar um diálogo com aquele pai. Jesus se interessa por aquele problema. Jesus entende. E Jesus analisa que o problema é real, não era apenas uma história. Não era apenas um relato de um pai desesperado. Aleluia. Jesus olha para aquele pai e ele se interessa pelo fato da situação que ele estava vivenciando. Observe, igreja do Senhor e queridos irmãos. Jesus inicia o diálogo dizendo para ele: há quanto tempo isso estará acontecendo com ele? Observe que Jesus, ele se interessou pelo problema daquele homem. É porque Jesus, ele se interessa pelo meu e pelo teu problema. Jesus, ele está interessado pelo homem e pelo problema que ele tem. Jesus, ele abre um diálogo com aquele pai. É porque Jesus, ele tem interesse na minha e na tua história. Jesus não está desinteressado com aquilo que está acontecendo com a tua vida. Nesta manhã eu vim te dizer
que Jesus se interessa pela tua causa. Jesus se interessa pelo teu problema. O que é que estará acontecendo com você? O que é que estará acontecendo com a tua família? Conta para Jesus. Eu observei aqui que Jesus fez uma pergunta crucial para aquele pai. Há quanto tempo isso estará acontecendo? É porque muitas vezes o problema ele vem se arrastando. O problema ele vem se acumulando na nossa vida, na nossa história. O fato não diz se o pai procurou ajuda antes. A história não fala, não conta. Mas o importante é que Jesus pergunta: há quanto tempo isso estará acontecendo? Aí eu vim dizer da parte do Senhor para você nesta manhã. Eu não sei há quanto tempo essa situação ela perdura na tua vida. Eu não sei há quanto tempo vem se arrastando a dificuldade na tua casa. Mas eu vim também te dizer da parte do Senhor que hoje chegou o dia do teu milagre. Hoje chegou a solução para o teu problema. Se você até o dia de hoje não procurou ajuda, Jesus está aqui e Ele quer te ajudar. Veja o diálogo de um pai desesperado com Jesus. Aí ele começa a responder para Jesus dizendo: desde a infância. Observe que aquele problema não era um problema novo, era um problema antigo. Glória a Deus. Era um problema que há muito tempo, desde criança, desde pequenininho, aquele menino vinha dando problema. Era um problema, de muito tempo. Glória a Deus. Aí o pai começa a relatar e a dizer: olha, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Ou seja, olha, quando isso acontece com ele, lança-o na água, no fogo, para quê? Para o matar. O pai entendia que aquela situação não era normal. Era para matar. Era para ceifar a vida daquela criança, daquele menino. Glória a Deus. Mas observe o desespero desse pai. A angústia, a ansiedade. Como estava o coração daquele pai por vivenciar há muito tempo aquela situação. Quanto tempo aquele pai vinha trazendo aquele menino no fogo, na água. Aí ele diz para Jesus: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa. Ô igreja. Aqui eu observo que aquele pai chegou diante de Jesus, mas ele ainda chegou com dúvidas. Mas nesta manhã eu digo para você: lance fora a dúvida. Lance fora toda dúvida que tenha no seu coração. Porque Deus, Ele não trabalha com a dúvida. A palavra do Senhor, ela nos diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Jesus falou para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível. Mas aquele pai, ele chegou diante de Jesus. Ele ouviu com certeza falar de Jesus. Ele sabia o que Jesus era capaz de fazer. Quem sabe aquele pai ouviu o relato de Jairo,
de um dos principais da sinagoga. Aquele homem que chegou diante de Jesus e disse: Jesus, a minha filha está moribunda. Eu rogo ao Senhor que venha na minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Imagine a fé daquele homem chamado Jairo. Eu imagino também que este pai, ele ouviu falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha uma enfermidade, mas ela creu. E ela imaginou que se tão somente ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Eu imagino que ele ouviu falar fatos acerca do mestre. Eu imagino que ele ouviu falar. Mas aqui a gente observa que ao invés de ele chegar diante de Jesus com fé, que ele poderia receber o milagre da parte de Jesus, aí ele chega com dúvidas. Aí ele diz: Senhor. Aí ele diz: observe comigo, mas se o Senhor pode. Glória a Deus. Irmã, irmãos, nunca coloque esta frase diante daquele que tudo pode. A frase daquele homem foi: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Aleluia. A dúvida atrapalha Deus, muitas vezes, fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. Eu lembro do povo de Israel, quando Moisés, ele, enviado por Deus, dá a ordem e envia aqueles 12 espias para analisar a terra prometida, porque o Senhor havia determinado que ele haveria de dar a terra como possessão de herança, a terra de Canaã aos filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que aqueles 12 espias, eles entraram na terra de Canaã. Mas quando eles voltaram com um relatório diante do homem de Deus, a Bíblia diz que 10 não acreditaram na promessa. 10 daqueles homens, líderes, não acreditaram na promessa do Senhor. Meu querido, eu vim dizer da parte do Senhor: se o Senhor determinou, está determinado. Se o Senhor falou, está falado. Nunca chegue diante de Jesus com dúvidas. Creia, nesta manhã eu vim dizer para você: creia que aquilo que Deus falou, Ele irá cumprir na tua vida. Aqueles 12 homens foram, mas quando voltaram, chegaram com um diagnóstico negativo. A terra a qual nós entramos é uma terra boa, é uma terra fértil, mas é uma terra que destrói os seus moradores. É uma terra boa, mas ali existem os gigantes. Ali existem dificuldades. Nós não poderemos entrar naquela terra. Oh, querido, aquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito se cumprirá. Você crê? A história diz que 2
dois daqueles homens, Josué e Calebe, eles fizeram uma intervenção e disseram: não. Se nós acreditarmos, aleluia, se nós acreditarmos na palavra do Senhor, o Senhor falou que vai nos dar aquela terra, e Ele nos dará. Tão somente não sejais rebeldes, e creiamos na palavra de Deus. Nesta manhã eu vim falar acerca de fé. Estou falando acerca de confiança. Estou falando acerca daquele que acredita na palavra de Deus. Aquele pai chegou diante de Jesus. Ele muito bem poderia falar como Jairo. Ele muito bem poderia falar, aleluia. Igualmente, Jairo falou: venha na minha casa, imponha nas mãos sobre meu filho. Ou seja, eu vou trazer o meu filho também. Mas ele chegou duvidando. Se o Senhor pode, aleluia. Eu vim te dizer que o Senhor Jesus, Ele pode. Eu vim dizer para você da parte do Senhor: o Senhor pode. Certo dia, um leproso chegou diante de Jesus e ele gritou: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus disse para ele: não somente eu posso, mas eu também quero. Aleluia. Nesta manhã Jesus não apenas pode, mas Ele quer, aleluia, fazer algo por você. É porque muitas vezes nós chegamos diante dEle com dúvidas, dizendo: Senhor, Tu queres realmente fazer algo por mim? Tu podes, Senhor, fazer algo por mim? Aquele pai disse: olha, Senhor, se Tu podes, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu para ele, com outra pergunta: se o Senhor pode. Aleluia. Nesta manhã eu vim te dizer da parte de Deus: o Senhor pode e Ele quer. Eu vou repetir para você entender que nesta manhã não somente o Senhor pode, mas Ele quer fazer algo por você. Eu não sei a circunstância que tem chegado na tua casa. Eu não sei a circunstância que chegou na tua vida. Eu não sei se você está como esse pai desesperado. Eu não sei se você é uma mãe desesperada, se você está precisando de um milagre na tua casa, se você está assim na tua família, aleluia. Mas Jesus está dizendo: eu ainda sou o mesmo. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós observamos que aquele pai, ele precisava aumentar a sua fé diante de Jesus. Aquele pai chegou diante de Jesus e disse algo interessante: tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Era um pedido de socorro. Era um pedido de socorro de um pai desesperado. Aquele pai dizia: Senhor, tenha compaixão de nós. Aí eu lembro do cego de Jericó. Aleluia, quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É porque muitas vezes nós estamos diante de situações, diante de cenários, que nós precisamos da ajuda de Deus. Clame como aquele pai nesta manhã. Aquele pai somente
chegou diante de Jesus dizendo: Senhor, tenha compaixão de nós. Ajude-nos. Você está precisando de ajuda? Jesus pode te ajudar nesta manhã. Aleluia. A Bíblia diz que aquele pai exclamou a Jesus em lágrimas. Glória a Deus. Aquele pai chegou diante de Jesus depois daquele diálogo. E ele disse: eu creio, Senhor. Ajude na minha incredulidade. Glória a Deus. Jesus está pronto para te ajudar, para aumentar a tua fé nesta manhã. Ah, irmã Hélida, a minha fé está tão pequena. Ah, eu acho que eu não tenho nem mais fé. Eu acredito que a minha fé, aleluia, ela está tão pequena. Não posso dizer se ainda tenho fé. Aleluia. Você nesta manhã vai clamar como este pai: ajude-me na minha incredulidade. Ou seja, ajude-me na minha falta de fé. Aleluia. É certo orar a Deus dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Jesus, observando que havia muita gente, Jesus repreendeu aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste menino e nunca mais entre nele. Jesus repreendeu aquele espírito, porque Jesus, ele tem poder. Aleluia. Mas o interessante é que aquele menino gritando, o espírito o agitou, deixando quase morto. Aí alguém dizia: o menino morreu. Aleluia. Oh, irmãos, Jesus não chega na vida de alguém para trazer morte. Quando Jesus chega, é para trazer vida. E nesta manhã não é diferente. Alguém pode até estar falando igualmente essa multidão: ah, o menino morreu. Não. Se Jesus chegou na tua vida, se Jesus chegou nessa história, se Jesus chegou nesta situação, se Jesus entrou no cenário da tua casa, não é para trazer morte, é para te dar vida. Aleluia. Jesus tomou aquele menino pela mão. Jesus tomou aquele menino pela mão. E no versículo 27, o texto nos diz que ele o ergueu e o levantou. Ou seja, Jesus deu vida, Jesus o ergueu, Jesus o levantou, Jesus o libertou. Então, nesta manhã, Jesus chegou na tua casa trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação. Este trabalho que está sendo expandido na tua casa, aqui nesta cidade, eu vim dizer da parte do Senhor: Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Imagina aquele pai, depois daquele diálogo, depois de presenciar tudo aquilo, depois de anos, levando um problema, que com certeza ele se afligia, ele se desesperava, ele procurava se libertar. Mas ele levou o problema para o lugar certo. E que nesta manhã você traga o problema para Jesus.
você entregue esta causa nas mãos de Jesus. Você entregue este problema nas mãos do Senhor Jesus. Eu estou falando de fé. Estou falando de confiança. Estou falando, aleluia, daquele que crê. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que nesta manhã você lance fora a incredulidade, você lance fora o medo, você lance fora tudo aquilo que te impede de chegar diante de Jesus. Eu te apresento um Jesus que pode. Eu te apresento um Jesus que quer. Eu te apresento um Jesus que vai realizar um milagre na tua casa. Eu te apresento um Jesus que Ele tem poder para ressuscitar a mortos. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Foi aquele que entrou na vida do gadareno. Aleluia. Um homem possesso por demônios, que ninguém poderia o prender. Mas certo dia, Jesus atravessou o mar para libertar um homem que precisava de um milagre. E nesta manhã, eu vim apresentar para você a vida. Eu vim apresentar a você um Jesus que tem poder para libertar. Eu não sei se na tua casa existe um cenário de opressão, um cenário de possessão. Aleluia. Mas Jesus tem poder. A opressão vai cair por terra. Glória a Deus. A opressão vai cair por terra. Opressão, possessão, aleluia, são coisas diferentes. A opressão é aquele momento que o adversário, que é o inimigo das nossas almas, ele influencia, ele lança seus dardos na mente do ser humano para influenciá-lo a se distanciar de Jesus, a se sentir mal, a não crer na palavra. E a possessão é quando o inimigo, ele toma posse do ser humano. Mas nesta manhã, eu não sei se essa é uma realidade da tua casa. Eu não sei se esse cenário, ele estará acontecendo na tua vida, na tua casa, mas o Senhor vai libertar. Nesta manhã o Senhor está entrando com libertação dentro do teu lar. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua família. Eu vou orar pela tua casa. Eu vou orar pelos teus. Eu vou orar pelo teu filho, pela tua filha, para que o Senhor repreenda neste dia todo espírito contrário, todo espírito de morte, todo espírito que venha dentro do teu lar, lançando por terra, aleluia, definhando. A palavra definhar quer dizer acabar, trazendo destruição. Aleluia. Ô irmã Elda, na minha casa não existe sucesso.
A cada dia a minha casa vai definhando, se desmoronando. Mas nesta manhã, Jesus vai transformar a tua casa. Se você crê nesta manhã, você tome posse aí onde você está e diga: Senhor, eu creio que a minha casa vai ser impactada pela tua presença. Eu vou orar pela tua casa. Senhor, entra neste lar. Espírito Santo, entra nesta casa. Entra nesta vida, Pai. Espírito Santo trazendo libertação, trazendo cura, trazendo milagre. Senhor, repreende todo espírito de morte que queira, meu Deus, assolar esta família, este filho, Senhor. Este problema que vem se alastrando durante anos e esta família não consegue se libertar. Mas que neste dia Deus vai reverter o quadro da história. Nesta semana, meu Deus, se algo aconteceu, que essa família, Senhor, pensou que iria ser destruída. Mas o Espírito Santo está entrando neste lar, está entrando nesta casa, está entrando nessa situação, trazendo vida, trazendo paz, trazendo cura, trazendo alegria. Oh Deus, eu oro por esta mulher, eu oro por esta mãe, por este pai desesperado, que nos fez, Senhor, pregar acerca dessa palavra. Eu não sei, meu Deus, se essa família está vivenciando um cenário idêntico a este relato que acabamos de ler. Meu Deus, repreende, Senhor, nesta manhã. Que este homem, que esta mulher, ela venha, meu Deus, contar o seu testemunho acerca da libertação, acerca da cura e do livramento. Meu Deus, eu creio no milagre. Pai, aonde este trabalho chegue, aonde, Senhor, esta família estiver crendo, faz o milagre acontecer. Meu Deus, eu peço, aumenta a fé daqueles que necessitam nesta manhã. Aumenta, Senhor, a fé daqueles que precisam. Pai querido, repreende todo o espírito de morte. Repreende todo o espírito contrário. Ó Pai, eu decreto nesta manhã que este lar nunca mais será o mesmo. Que esta família não será mais a mesma. Porque o Senhor chegou trazendo cura, trazendo livramento e trazendo alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus